Finalizando o livro Sapiens pela segunda vez, eu resolvi trazer esse aulão para você que quer ler o livro Sapiens de forma mais inteligente, de forma mais eficaz, e para você também que deseja ler livros desse gênero aqui, livros geralmente maiores, com mais absorção, com mais estratégia. E além de eu trazer aqui alguns insights legais para quem gosta desse tipo de tema. Então esse vídeo aqui é para você que quer se aprofundar, ter uma leitura mais inteligente e quer se aventurar em livros mais teóricos, em livros que dizem que são mais difíceis, mas será que são mais difíceis mesmo? Ou será que é você que não está lendo com o método? Então fica comigo nesse vídeo, porque quem ficar comigo durante o vídeo, eu vou revelar aqui a senha para você abrir o PDF desse aulão que vai chegar para você. Então fica comigo. Rafael, você leu esse livro 2 vezes? Sim, eu li ele 2 vezes. A primeira vez foi há uns 4 anos atrás. A versão era outra ainda, né? Pode ver que é uma versão mais antiga. E a minha absorção aqui quando eu li foi zero. Eu só lembrava de uma coisa que era a teoria da fofoca. Eu vou falar dela para vocês aqui. Mas de resto não lembrava nada. Dessa vez que eu estou lendo, pode ver que surgem aqui algumas anotações. Tem muita coisa que eu anotei também no papel. Por quê? Porque dessa vez eu li com método. Essa é a diferença. E o que eu quero trazer para vocês aqui? Que quando eu li esse livro há 4 anos atrás, eu tive aquela sensação que muita gente tem, que é a ilusão de conhecimento. Você termina de ler um livro, você se depara com um monte de informação legal, você até se sente mais inteligente, mas quando você sai para conversar com alguém sobre o livro, ou quando você olha para o livro e fala assim, pô, o que eu aprendi com ele? Você nota que, assim, cara, você não aprendeu nada, você só leu. Isso me incomodava muito, porque eu paro do princípio do seguinte: se eu quero trabalhar com o pressuposto que a leitura pode me ajudar, eu preciso ler de uma forma que aquilo entre na minha cabeça. E o que eu vou te falar aqui hoje, as estratégias que eu vou falar para você hoje, são de coisas que você não faz, não é enquanto você lê, mas é antes de ler. E existe algo para você fazer antes da leitura, que quando você vai ler livros assim, torna mais fácil. Então, primeiro ponto, eu indiquei esse livro aqui para o meu clube do livro. Quando eu indiquei ele para o clube do livro, eu sabia que as pessoas iam encontrar dificuldades, por quê? Porque é um livro grande. Só que alguns membros, a gente vai ter um encontro daqui 30 dias, e tiveram pessoas que já estão na metade, tiveram pessoas que estão finalizando. Por quê? Porque elas leem com método. E o que eu vou trazer para você aqui hoje nesse aulão é um pedaço desse método, que já vai fazer você dar os primeiros passos. E o que você precisa para ler melhor não é um cérebro diferente, não é, tem que nascer de novo, porque eu nasci sem memória, eu nasci sem foco, não. O que vai fazer você gerar foco, o que vai fazer você gerar absorção é você saber que tem uma metodologia. Então, assim, primeiro ponto, esse livro aqui, ele é um livro que ele não é prático. Existem livros práticos, existem livros não práticos. O que é um livro não prático? Um livro não prático é um livro que o autor, ele descobriu uma parada, e ele vai te contar essa parada. Só que ele não vai ser muito, vamos dizer assim, prático. Então, é tipo assim, é tipo você conversar com uma pessoa que é muito inteligente, você sai daquela conversa assim com a cabeça a mil, você sai daquela conversa com a cabeça fritando de tanto conhecimento que você obteve, mas você não consegue organizar esse conhecimento. Então parece que você conversou, que você ficou mais inteligente, mas depois você se frustra um pouco, porque parece que nada daquilo que foi dito entrou de verdade. Por que isso acontece? Pelo excesso de informação. Então, quando você vai ler um livro que não é prático, como é o caso do livro Sapiens, qual que é a sua tarefa aqui? Primeiro ponto, você vai se encantar com a quantidade de conhecimento que tem lá dentro, mas você não vai conseguir absorver tudo. Você não pode se frustrar por isso. Existem jeitos de você absorver o máximo possível, e eu vou falar também nesse vídeo, mas você vai notar que muita coisa você vai ter que desapegar. Então é um livro de desapego. A não ser que você faça como eu fiz uma releitura dele. Então nesse momento, estou finalizando ele, a gente vai ter um encontro agora dia 30 de agosto, hoje é dia 3, então vamos ter um encontro dele mais pra frente. Então, essa releitura que eu estou fazendo bem. Inclusive falarei sobre a releitura também durante o vídeo, como que é interessante fazer essa releitura, certo? Então assim, o livro Sapiens é um livro coringa, é um livro que muita gente vai gostar de ler, principalmente a pessoa que gosta de história. Mas se engana você se você acha que esse livro aqui é um livro de história. Rafael, como que não é livro de história? Está até na capa dele, uma breve história da humanidade. Pois é, mas vou te falar uma coisa. Quando você estuda a história
Quando você estuda quem você foi, e aqui ele conta desde o Big Bang, então ele começa lá atrás, os primeiros sapiens, aí ele vai contando a Revolução Agrícola, depois vem a Revolução, quer dizer, vem a Revolução Cognitiva, depois vem a Revolução Agrícola, depois surgem as primeiras civilizações, surge o dinheiro, surge a escrita, e começa até a entrar na parte tecnológica. Mas olha que interessante, o que o Harari, que é o autor, ele interpreta, e até as pessoas que hoje são muito ligadas aos pensadores atuais, o Harari é um deles, o que elas acham também do Harari? Quando você estuda muito o passado, você começa a entender o futuro. Quando você estuda muito quem você foi, você consegue descobrir quem você é. Muito doido, né? É meio filosófico isso, mas é verdade. Por quê? Vou te dar um exemplo. Quando você começa a ler o livro, você percebe que o ser humano, ele é o que é hoje em decorrência da evolução dele. O jeito que você age, o jeito que você reage, o jeito que você se comporta com as pessoas, as coisas que você faz. Por que o ser humano, por exemplo, é um ser que sofre tanto, por exemplo, para perder peso? Porque o livro explica até num trecho lá por que muitas pessoas traem. Olha que louco, isso vem lá de trás. Explica por que é difícil ler. Explica também por que, por exemplo, o ser humano ele é o único animal que acredita em coisas que não existem. Acredita em religiões, por exemplo. E não existe no sentido não de não crer, tá? Olha bem o que eu falei aqui. Acredita em coisas que ele não vê. Então, quando você segue uma religião, por exemplo, é algo que você não vê. O chimpanzé, o cachorro, o gato, não acredita numa religião, por exemplo, porque ele não vê. Quando eu falo pra você assim, se você fizer algo errado na rua, sei lá, roubar alguém, né? Você pode ser preso, por exemplo. Você está acreditando em algo que você não vê. É uma lei que existe, né? Existe uma lei, Constituição e tudo mais, mas você não vê isso. Os outros animais precisam ver para crer. Né? Imagina assim, o gato vai brigar com o outro, fala assim, não vou brigar porque existe o estatuto do gato. Não, cara. Então assim, o ser humano é o único animal que por conta disso, né, fez ele dominar todo mundo, fez ele inclusive exterminar vários outros animais. E o livro explica tudo isso, mas você começa a entender que tem muitas correlações disso com o seu dia a dia, até para vender. É um livro que já me ajudou na parte de vendas, inclusive. Então vamos lá. Então, o livro não é sobre história, o livro é sobre você. Por isso que eu pedi pra galera do clube ler. Porque história por história, cara, beleza, é um livro legal, é um livro que pô, quem gosta de história vai pirar. Mas existe o fator humano, existe o fator conhecimento, autoconhecimento dentro dele, que eu acho pô, muito massa. Então, um dos motivos de ter escolhido ele foi isso. Então, eu acho que é um livro coringa. Que é um livro que ele pode ajudar várias pessoas. Às vezes é o tipo do livro que você não sabe que você precisa. Porque eu defendo muito aquela coisa de, pô, escolha um livro que você precisa dele. Mas também tem outro lado. Às vezes você tem que ler alguns livros que você nem sabe que precisava dele. Você está inconsciente do problema. Então é um livro que tem essa pegada. Então eu falei para vocês que ele é um livro que ele não é prático. Agora, o que a gente faz em livros assim? Quando você conversa com um amigo inteligente, como eu dei exemplo aqui, o cara sabe muito, ele é muito esperto e tal, então você vai fazer uma consultoria com alguém, fala, caraca, aquele cara é muito inteligente, mas você percebe que você sai da conversa sem colocar nada em prática, de tão perdido que você fica com aquele avalanche de informações. E eu sei como que é isso. Já passei muito por isso. Então o que eu gosto de fazer? Primeira coisa, anota aí, primeira coisa que eu faço quando eu vou ler um livro mais difícil. E é mais difícil, não no sentido, pessoal, de não ser didático, porque o Harari ele explica de forma fenomenal. É zero difícil esse ponto de entendimento. Ele não usa palavras difíceis, ele faz explicações fáceis de entender, mas o que pega é o seguinte, é um livro que, para você resumir a história da humanidade nisso daqui, nesse tamanho de livro, não existe. Então ele é um pouco resumido nesse aspecto. Tá? E ao mesmo tempo, quem nunca leu o livro, quem nunca leu livros assim, pode ficar um pouco perdido. Então o que é interessante você fazer? Você analisar o contexto. Então anota aí, primeiro insight, anote e analise o contexto. E eu até vou ligar aqui o meu iPad para fazer. E eu quero trazer para você aqui a primeira estratégia que você vai utilizar para ler livros desse jeito aqui. Deixa eu colocar mais para baixo aqui, então vamos lá. Então, contexto. O que é um contexto e por que ele é importante e por que eu sempre gosto de analisar o contexto? Pessoal, não é mais fácil quando você vai assistir um filme no cinema e você nota que você já sabe, por exemplo, do que fala o filme? E isso aqui é um exemplo que muita gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entrar nele. Mas é tipo isso. Se você imagina que um dia coloca uma venda em você
te colocam dentro de uma sala de cinema e você não tem ideia do filme que está passando. No começo vai gerar um pouco de ansiedade em você, no sentido de sobre o que esse filme fala. É drama? É comédia? Tem filmes que não deixam muito claro isso. Então você fica meio que perdido assim, sobre o que você espera dele. Da mesma forma, quando você vai ler um livro teórico, que é o caso do livro Sapiens, esse aqui é um livro teórico, é um livro que existe dentro dele conceitos, princípios, história. Então ele é um livro que ele vai te encher de informações de forma não prática. E isso tende a deixar você perdido. Primeiro ponto, ó, vou dar um exemplo clássico aqui. Ó. Quando você lê esse tipo de livro, esse livro ele é assim, ó. Tem as linhas, né? Segunda linha. E ele é todo assim. Quando você lê um livro que é prático, esse livro prático, geralmente, ele é desse jeito aqui. Ó. Ele tem as linhas lá, e aí chega uma hora que ele começa a ter alguns tópicos, né? Ele tem alguns tópicos, depois aqui tem um outro subtítulo. É um livro que tem mais quebra, e isso torna a leitura até mais apreciável. A leitura fica mais gostosa, fica mais prazerosa. Então esse livro aqui é um livro, robusto. Primeiro ponto. Quando você vai ler livros assim, o que você tem que fazer? Você tem que analisar o contexto. O que é o contexto? Imagine que quem escreveu o livro sempre é um autor, sempre é um escritor, certo? Então nesse caso aqui, esse autor aqui é o Harari. Então o Harari, ele é um historiador, ele é meio filósofo também, e ele pensou no seguinte, eu vou escrever um livro onde eu vou resumir a história do mundo. Certo? Eu vou resumir a história do mundo e vou colocar dentro desse livro. Isso aqui eu chamo de Big Idea. Então se você aí fosse escrever um livro, o que você faria? Você pegaria um assunto que você domina e você escreveria esse livro. Você chegaria para a editora e falaria assim, editora, eu quero falar sobre, sei lá, eu sou veterinário, eu quero falar sobre como criar cachorros do melhor jeito possível para que eles vivam mais. Longevidade para cães, por exemplo. Então você vai ter essa ideia central, que é a sua big idea, e aí você vai fazer um trabalho de como dividir essa grande ideia em vários capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, certo? E onde eu quero chegar com isso? Que a big idea do Harari, ela é enorme, né? O cara quer resumir a história do mundo em 600 páginas. É difícil. Então, o que é interessante você fazer? Você ir se acostumando com aquele assunto que você vai se deparar. Por quê? Porque você vai cair numa piscina que tem um monte de conhecimento, que tem uma big idea imensa, que envolve milhares, milhões de anos. Então você tem que se preparar para aquele livro. E eu estou dizendo isso não somente em livros como esse, não práticos, tá? Todo livro você pode fazer isso. Mas quanto mais teórico o livro for, é importante você entender qual que é a teoria do Harari. Como que você faz isso? Você começa fazendo isso pesquisando o contexto do Harari. Então o que você pode fazer? Você pode pesquisar no YouTube. Você pode fazer isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Você vai entrar no seu YouTube, vai digitar aqui Harari, que é o autor do livro. E você vai achar aqui, ó, as metanarrativas. A aula que você vai ver a seguir é parte de um curso da Casa do Saber Mais, plataforma educacional com mais de 1000 horas de conteúdos desenvolvidos. O que esse cara tá fazendo aqui? Tá pegando uma análise dele. Ah, mas vou ter spoiler do livro. Não liga de ter um pouco de spoiler, tá? O spoiler, na verdade, vai te ajudar a ler melhor. Você não precisa nem assistir o vídeo todo, mas é importante você sempre detectar o que o autor quer passar. Porque embora a gente esteja falando de história da humanidade, vai muito mais além disso. Gente, vai muito mais além disso. Não é somente sobre isso. Não é somente sobre isso. Tem várias análises, tem a maneira como ele divide o livro, que ele pega primeiro a evolução cognitiva, né? Depois a revolução agrícola e assim por diante. Então, não é um livro somente sobre a história do homem das cavernas. Então, quando você começa assim, e não precisa perder muito tempo nisso também, tá? É dar uma passada rápida. Eu mostrei um vídeo aqui de meia hora, sei lá, 40 minutos, mas faz menos. Mas vai salientando quem que é esse cara, entendeu? Uma coisa que pode fazer também, ó, aqui,
essa parte do livro sempre tem um pouco sobre o autor. Então você pode pegar essa parte do livro e, pô, ver quem que é o autor, o que que ele faz e tal, entendeu? Isso vai te ajudar a entender mais. Mesma coisa você ler um livro de filosofia também. Pô, quem que é esse cara que está escrevendo esse livro? Qual que é a tese dele? Se pergunte qual que é a tese dele. Qual a tese? Você vai para o livro muito mais preparado. Tanto é que por esse motivo que eu faço um dossiê para a galera. Quando a gente vai ler o livro no Clube do Livro, eu preparo um dossiê. Nesse dossiê tem várias entrevistas que o autor já deu. Nesse dossiê tem até um Roda Viva do Harari, que é bem legal, que aí até, pô, é bem atual o conteúdo. Ele participou desse programa. Então você percebe que você vai se meio que entrando naquela parada, você vai ficando meio que imerso naquele tema. E quando você se depara com alguns trechos no livro, o seu cérebro já tem sinapses daquilo. Então ele consegue compreender aquilo melhor. É quando você vai assistir um filme e você já sabe sobre o que o filme fala. Você já tem um pouco mais de noção. É o que acontece quando você faz uma releitura. Quando faz uma releitura, por que a releitura é tão eficaz? Quando você assiste um filme novamente, o filme entra bem mais na cabeça. Porque quando você fez aquilo a primeira vez, você criou sinapses. Então quando você vai ver a segunda, você tem muito mais entendimento. Porque o seu cérebro já se deparou com aquilo, mesmo que você não se recorde de tudo. E é muito louco isso, né? Porque o nosso cérebro ele tem disso. Ele tem de colar melhor as informações nas quais ele já tem um certo entendimento, já tem um certo vínculo. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, pô, analisar esse contexto. Pô, quem que é o autor? O que que ele fala? E que vai debruçar nisso. E é legal quando você faz isso, porque nessa você conhece outros livros do autor. Numa dessas, você fala assim, ah, nem gostei desse cara, nem vou ler o livro. Olha como que é legal. Então você economizou tempo. Beleza? E aí, qual que é a segunda coisa que você vai fazer, que eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar para os meus alunos, e eu acho que, cara, tá sendo até legal para mim, olha que eu tô relendo o livro. Tá sendo muito, muito massa para mim, que é o seguinte, é a questão de você ter, deixa eu colocar em preto, de você ter uma leitura de apoio. Como assim? O primeiro passo é você analisar o contexto. Então você vai analisar, por exemplo, de onde que o autor tirou aquela ideia dele, qual que é a tese dele, etc. E automaticamente você vai se deparar ali com alguns pontos meio que coadjuvantes ou não tão importantes do livro, alguns mais importantes, mas você não vai entrar muito no conteúdo. Então eu diria o seguinte, imagine que aqui a gente tem uma piscina, que é o conteúdo do livro, e o primeiro passo, você foi e molhou o pezinho na piscina, tá? O primeiro passo, o que você fez? Você foi lá e pisou na piscina. Você não está lendo o livro ainda. Você está pensando em mergulhar nele ou não. Aí você decidiu, pô, eu vou. Mas antes de você entrar com tudo, senta na beira da piscina. Então, você vai sair da posição de molhar o pé e você vai sentar na beira da piscina. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um carinha sentado. Então, tá sentado aqui, ó, né? Então, tá sentadinho, a cabeça tá para fora ainda, né? Imagine que tem alguém sentado aqui. E aí o que você vai fazer? Você vai ter uma leitura de apoio. O que é leitura de apoio? Alguns livros vão ter outros livros, como por exemplo o Sapiens. O que eu estou fazendo que está me ajudando muito na minha absorção? Em paralelo a ele, eu estou lendo esse gibizão aqui que o Sapiens tem. Cara, é fantástico. Eles fizeram uma parada meio que explicando o que está no livro em quadrinhos. E isso faz o quê? Faz eu ter um entendimento maior quando eu pular na piscina. Eu estou fazendo em conjunto, tá? Você pode fazer isso também. Então, quando você for ler o livro Sapiens, se você tiver condições financeiras de comprar, além do livro, os quadrinhos, pô, cara, faz isso. Você vai sentir que a parada flui melhor. Porque o quadrinho você está vendo ali as imagens, não, o quadrinho é mais fácil de você entender. Só que essa leitura de apoio, ela não consiste apenas em você ler livros complementares, mas consiste em você pegar e procurar pelos seguintes tipos de conteúdo, tá? Vai pesquisar vídeos de resenhas, que são aqueles vídeos assim que a pessoa ela dá a opinião dela sobre o livro. O que ela achou do livro, tá? Sem entrar muito a fundo para você não ter spoiler. Ou você vai pegar e vai ouvir um audiobook
resumido, tá? Rafael, mas aí eu vou ver o spoiler do livro vai ficar sem graça. Cara, é ao contrário. Por quê? Se o audiobook ele é pequeno, no caso 12 minutinhos, 10 minutos, ou então aqueles vídeos animados assim, quer ver, ó? Deve ter nesse canal aqui, ó, Sapiens, sei lá, resumo. Vamos ver se tem aqui. Por exemplo, ó, tem um vídeo Esse aqui é o de 10 Seja uma minutos Pessoa do Melhor. Albano, que é o canal Seja uma Pessoa Melhor. E, cara, em 10 minutos o cara não vai conseguir te falar sobre o livro. Esquece. É capaz de deixar você com mais vontade de ler, que aqui o intuito é esse, é você aumentar a sua motivação para você entrar na piscina, para você entrar aqui. Então, quando você assiste os resumos, audiobooks e tudo mais, sempre ali com no máximo 10 minutinhos, né? Veja bem, eu não quero que você assista o resumo todo. Então você vai ficar com mais vontade. O seu cérebro vai se preparar um pouco para aquele conteúdo. Então você vai mergulhar no conteúdo mais pronto. E você vai notar uma melhora na sua absorção, uma melhora no seu foco. Algumas coisinhas ali você já tem uma certa facilidade. Né? Então, veja só que interessante, né? Você está começando a entrar na piscina e o spoiler que você recebeu aqui, ele não é comprometedor. Mas está começando a entender sobre a estrutura do livro, o que o autor fala. Quando você vê certas coisas no livro, você vai já estar pronto para aprender aquilo. Então não faz mal você assistir um resuminho antes. O que eu não quero que você faça é você ser um cara, uma mulher viciada em resumo. Aquela pessoa que acha que vai entender, vai compreender as informações que existem por aí assistindo resumos. Isso aqui eu não acredito. Você tem que fazer o seu resumo. O resumo que você assiste é a visão de alguém, não é a sua visão. E eu descobri isso no Clube do Livro. O Clube do Livro é muito comum no Clube do Livro a gente se deparar lá com informações de outras pessoas que falam, cara, eu nem imaginava isso. Eu não tinha essa interpretação. Então, se aquela pessoa da qual eu desconhecia, olha que eu li o mesmo livro que ela, mas se aquela pessoa tivesse feito o resumo dela na internet, ou tivesse assistido o resumo dela, seria um outro entendimento. Então você tem que se preocupar com o seu resumo. Ok? O seu resumo. Então a leitura de apoio é uma leitura que você não vai ler o livro por fora do livro, mas você vai reunir informações para você ler esse livro da melhor forma possível. E vou te falar que isso aqui é uma coisa que muda a maneira como você lê. Eu já tive vários alunos que quando eles começam a se preparar para ler um livro, quando eles trocam ideia com outras pessoas que estão lendo aquele livro, uma coisa legal de você fazer também, de você ter pessoas à sua volta, né? É tipo do livro que você tem que ter um debate dele, gente. Um debate com várias pessoas. Que você vai absorver muito mais, absorção maior. Mais absorção, mais profundidade, você vai se sentir mais motivado. Então, é um tipo de livro que é um desperdício você ler sozinho, de tão profundo que ele é. Quanto mais você discute ele com alguém, mais rasa vai ficar na piscina. Não é mais tão profundo, já não é mais tão denso. Entendeu? Então, assim, debata. Tem um ambiente, tem um clube para isso. E uma quarta coisa que vai fazer você virar o jogo é você usar ferramentas. Como assim? Pô, anota, cara. Sublinha aquele trecho que você achou interessante. Por quê? Porque quando você faz isso, você está começando a mostrar para o seu cérebro que algumas informações ali, elas são mais relevantes do que a outra. Ah, eu tenho dó de riscar o livro. Tá bom, risca com lápis, depois você apaga, mas não deixe de sinalizar aquilo que para você parece importante. Inclusive algumas coisas que você pode usar depois. Então, eu tenho vários alunos que, quando eles começaram essa parada de anotar, de revisar, como é o caso da Simone aqui, você nota que essa galera começou a jogar o jogo de um leitor inteligente, um leitor eficiente. Você não deixa mais as informações passarem por você. Você começa realmente a captar o que o livro quer te dizer. Sabe o que é isso? É você estar tendo a possibilidade de conversar com um cara que hoje em dia o mundo escuta ele. O Harari, quando teve a pandemia, todo mundo queria saber o que ele achava daquilo.
Para onde você acha que vai a humanidade? E ele falou, né, pô, vai cada vez mais acelerar a internet, vai isso lá no começo, hein? O cara já, quando começou a sair a pandemia, o Harari falou, ó, a parada vai ser a seguinte, vai evoluir 5, 10 anos. A globalização no sentido da tecnologia, né? Então as pessoas vão começar a usar mais o digital, as pessoas vão começar a fazer mais compras online, porque vai todo mundo ficar trancafiado em casa. Então assim, ele é um cara muito influente. Quando você lê um livro dele e você deixa passar algumas informações, quando você lê um livro dele e você não absorve, você não foca, você está simplesmente conversando com um cara muito foda, um cara que é praticamente um dos principais pensadores dos dias atuais, e é como se você estivesse cego e surdo. Que você não está nem vendo, colocando para dentro, e nem ouvindo ele. Então a minha preocupação aqui não é assim, ah, Rafael, eu leio e não absorvo. Não. É o quanto você deixa de absorver quando você faz uma leitura meia boca. E é isso que eu trago todos os dias na rede social. Existe um passo a passo. Por exemplo, as 4 coisas aqui, eu tenho certeza que você não faz. Ou você não faz as 4. Vamos relembrar aqui? Vamos relembrar aqui para você. Vou começar de trás para frente, ó. Você usa ferramentas na hora de ler? Você lê em conjunto? Você utiliza a leitura de apoio? Você usa um contexto legal do autor para entender melhor a obra? Se você não faz essas 4 coisas, você não pode julgar que o seu cérebro é deficiente, você não pode julgar que você tem dislexia, embora você possa ter. Eu não estou generalizando aqui, eu não sei da sua história, eu não sei nada sobre você, eu queria muito poder saber, mas pô, muitas pessoas vão ver esse vídeo aqui, eu não vou ter essa proximidade. Então tem pessoas que realmente vão ter TDAH, tem pessoas que vão ter dislexia, não tem nada de errado nisso. Agora, vão ter pessoas também que acham que tem isso simplesmente porque lê sem metodologia. E quando eu falo que existe um método para ler, não é um achismo meu. Existem vários cursos, existem vários livros, inclusive, que mostram pra gente que existe um jeito certo para ler. E quando você pega um livro que, embora seja um livro difícil, um livro que talvez você que está aí, você nunca pensou em ler ele porque você achou que você não era capaz, na verdade, eu estou te mostrando aqui que você é capaz, desde que você siga a receita do bolo. Porque eu vou te falar uma coisa, se você é aquela pessoa que não cozinha, não gosta de cozinhar, ou então não manja, você pode ver uns pratos muito loucos aí e achar assim, ah, não consigo cozinhar porque, cara, eu não tenho jeito. Agora, se você fala isso para um confeiteiro, que faz tudo por base de método, por base de receita, de quantidade de forno, quantidade de ingrediente, quantidade de tempo ali com a mão na massa, esse cara vai rir de você. Fala assim, não, existe sim um jeito, existe uma fórmula para isso. Às vezes não é dom, não. O cara foi e estudou aquilo. E a mesma forma, existe uma receita para você ler melhor. Por isso que é importante você acompanhar meu conteúdo. Por isso que é importante você se dar uma chance de saber como investir em você. Que isso aqui nada mais é do que nada mais é do que um vídeo onde eu estou te mostrando, cara, como ler um livro que pode mudar a sua perspectiva sobre o mundo. Agora, para você ter, vamos lá, para você ter foco, absorção da leitura, é importante você ter uma metodologia. E não tentar sorte. Tá? Então tem muita gente, por exemplo, que está vendo esse vídeo, que às vezes nem vai gostar de ler o livro Sapiens. E tá tudo certo, tá? Mas ele é um livro que eu falo que é um livro coringa. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para se autoconhecer. Os maiores problemas que você encontra hoje em dia é porque você não se conhece. Quando você começa a se conhecer, você começa a tomar melhores decisões, você começa a ver o mundo de forma diferente, você começa a entender por que você faz certas coisas. Então, assim, é um livro que eu diria para você perder um tempo nisso, assim como eu indiquei ele para o meu clube do livro, eu queria muito que você perdesse um tempo e soubesse que ele é importante para você. Tá? Para você perceber que os livros que você tem parados aí na sua casa, tem como você pegar o que você aprendeu aqui hoje e começar a fazer. Analisar o contexto, ter uma leitura de apoio, ler mais em conjunto. Gente, pega um amigo seu aí que quer ler também, pô, fala para ele ler com você um livro. Vai no meu Instagram aqui, vai no meu YouTube, sei lá, tenta puxar assunto com alguém aqui, troca o WhatsApp, lê com a pessoa o livro. Quando você vai para um ambiente de pessoas, você percebe que a parada começa a fluir de um jeito melhor. E é isso que eu defendo muito aqui, tá bom?
Então, revisando, contexto. Sempre analise o contexto do autor. Por que ele escreveu aquele livro? Qual que é a tese dele? Segundo, faça leituras complementares, vídeos complementares. Tente entender mais sobre a obra. Antes de entrar na piscina, coloca o primeiro pé, senta ali na borda. Depois, aí sim você está pronto para ler. Só que faça isso sempre com alguém. Não queira fazer sozinho uma coisa que você vai fazer melhor em conjunto. Jesus lá, quando explicava as coisas para os seus discípulos, eles estudavam juntos. Quando os filósofos se reuniam para falar sobre filosofia, eles estudavam juntos. Da mesma forma, se você quer estudar os livros, como é uma coisa que eu acredito, isso que eu estou fazendo aqui é um estudo, você vai começar a estudar os livros. Faça isso em conjunto. E por último, une ferramentas, post-it, marca-texto. Rafael, mas o que eu marco no post-it? O que eu sinalizo? Cara, como é que eu vou te explicar o que você vai anotar se você nem tem o hábito de anotar? É tipo eu te ensinar a fazer curva, sendo que você nem dirige ainda. Como é que eu vou te ensinar como faz curva se você sequer entra no carro? Você vai bater o carro. Então, é importante o seguinte, você primeiro começar a criar esse hábito de perceber que a leitura ela tem que ser ativa, ela tem que ser uma parada assim que você anota, que você revisa. Então, quando você faz isso, o entendimento fica muito melhor. Eu tenho uma missão nos próximos dias, que é resumir esse livro no meu clube do livro. Por quê? Vou te mostrar aqui uma coisa. Aqui é a plataforma que a gente tem. E você vai notar que ó, todos esses vídeos aqui ó, são de encontros do clube que já aconteceram. E eu começo sempre esses encontros aqui resumindo o livro. Então eu tenho sempre a missão de resumir o livro. Imagine você resumir um livro desse pra galera. É uma puta responsa, né? Mas eu tô fazendo isso, tô anotando. Então, presta atenção nisso. E para você receber o meu PDF desse aulão, você vai lá no meu Instagram e você vai escrever a mensagem para mim. Se você está no YouTube, está aqui embaixo no Instagram, você vai escrever para mim a mensagem da seguinte forma, ó, contexto, tá? Contexto, e automaticamente por direct eu vou te mandar o PDF dessa aula aqui. Mas lembra, não adianta nada o PDF, se você pulou só para ver aqui qualquer palavra, você não vai entender nada do PDF se você não assistiu o vídeo. Então não fique muito assim, eu vou adiantar o vídeo agora que eu já sei. Não, esse PDF aqui, sem você ter assistido o que eu falei, é a mesma coisa que você não receber, tá? Então preste atenção nisso. E aí sim você parte para o PDF para você revisar de vez em quando. Inclusive a revisão é uma coisa muito importante que você tem que fazer na sua leitura para você absorver mais. Então eu tentei trazer para vocês aqui como encarar livros assim. Rafael, mas o livro é muito grande. Faça isso. Que mesmo ele sendo grande, faça isso, tá? Faça isso porque mesmo ele sendo grande, ele vai te trazer mais entendimento e aí você vai conseguir ler mais, vai conseguir ler mais rápido. Ah, não consegui terminar. Tudo bem, mas você tentou pelo menos, você leu muitas páginas. Às vezes você não conseguir terminar de ler um livro, é diferente de você nem tentar ter lido um livro. Pelo menos você tentou, alguma coisa você absorveu, tá certo? Então, faça esse voto para você mesmo de confiança, tá certo? E não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, curta esse vídeo, compartilhe ele, deixa o like. Se você está no meu YouTube, se inscreva no meu canal, tá no meu Instagram, me siga, porque basicamente diariamente eu falo sobre isso aqui. Eu quero ajudar você a ler pelo menos um livro por mês, com foco, absorção, capacitando colocar em prática o que você leu. Até o próximo vídeo. E esse aulão aqui não vai ficar lá por muito tempo, hein? Ele vai lá para a plataforma, então assiste logo. Valeu. Quer dizer, se você chegou aqui e já assistiu, né? Mas quer assistir de novo, assiste logo, vai sair do ar. Então, valeu.